Hoje nós vamos falar sobre a história de João Batista. Hoje sobre um homem estranho que viveu no deserto e seguia uma dieta muito mais estranha do que a maioria de nós já experimentou. Sua dieta era gafanhoto, mel silvestre. Ele não apenas comia uma comida exótica, mas também parecia estranho. Tinha os cabelos compridos, vestia as roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro ao seu redor. No entanto, disse Jesus sobre João Batista que não havia outro maior. Digo-lhe a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino do céu é maior do que ele. O que havia em João Batista que valeu a grande louvor de Jesus, chamando-o de o maior homem, além de Cristo, que já havia vivido. A Escritura nos diz que João Batista nunca realizou um milagre ou sinal. Portanto, quando você pensa nos grandes profetas, como Moisés, Elias, Eliseu, que fizeram vários milagres, sem mencionar Daniel, Jeremias e outros, o que foi que tornou João tão grande aos olhos de Jesus? Lemos no Evangelho de Lucas que João não era apenas nasceu da tribo de Levi, mas também era um dos descendentes de Arão, ou seja, o que automaticamente fazia ele um sacerdote. Sua mãe Isabel era estéril e idosa e seu pai também já tinha uma idade avançada para ter filho. Então Deus agiu sobrenaturalmente em sua vida para dar-lhe João na velhice. Pai de João, Zacarias, o sacerdote, teve um encontro com um anjo no templo, enquanto ele oferecia incenso em frente à cortina, que separava o santo dos santos lugar. Ou seja, os dois cômodos dentro do templo. O anjo disse a Zacarias que suas orações foram respondidas e que sua esposa teria um filho. Zacarias tornou-se mudo devido à sua descrença nas palavras do anjo. Depois de ter sido concebido pelo Espírito Santo, Maria, mãe de Jesus, visitou Isabel no sexto mês da gravidez de João. Tanto Isabel quanto João, ainda não nascido, foram cheios do Espírito Santo. Quando Jesus, ainda não nascido, veio diante de ambos, quando João nasceu, a língua de seu pai foi solta, com Zacarias profetizando que João seria um profeta do Senhor. A cura e o testemunho de Zacarias sobre as mensagens do anjo trouxeram grande expectativa ao povo judeu, pois até aquele momento havia passado 400 anos sem que nenhum profeta lhe fosse enviado. O último profeta havia sido Malaquias, que falou da vinda do precurso do Messias. Devido ao seu nascimento sobrenatural, a vida de João foi seguida de perto em decorrência do seu nascimento no sacerdócio. E por ser chamado a ser separado por Deus do nascimento, fazendo um voto de narizeu. Seus cabelos não podiam ser cortados, ele também não podia tocar em nada morto, nem comer ou beber nada de videira. Por exemplo, uvas, vinho ou passa. Algo aconteceu com João em sua infância, porém, para que ele não crescesse no luxo da classe sacerdotal. Até onde sabemos, ele não passou pela yeshiva ou pelo seminário, mas Deus o levou a viver na região deserta desde a infância. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Pergunta por que Deus levou esse homem a viver no deserto, em preparação para o seu ministério. Você já passou ou passando por uma experiência espiritual no deserto? Em tudo parece seco e árido. O que Deus quer de nós é sentir tais experiências.
A maior necessidade então agora é que Deus levante homens e mulheres que ouvirão e conhecerão a sua voz. Isso não é fácil em nossa vida, ocupada, guiadas por objetos ou voltada para o sucesso, em excesso de trabalho. Deus não hesita em falar conosco. O problema é a nossa habilidade de descender. Nossa vida ocupada para ouvi-lo. Jó disse, pois a verdade é que Deus fala e ora de um modo, ora de outro, menos que o homem não o perceba. O problema é a nossa percepção. João Batista aprendeu a sobreviver no deserto, ou nas regiões desertas da Judéia, vivendo fora da terra, enquanto aprendia e ouvia a voz de Deus. Interessante que Jesus, Moisés, Josué, Jacó, passaram muito tempo no deserto ou em região árida e vazia. Paulo, o apóstolo, disse que após sua conversão ele foi para a Arábia, uma região muito deserta. Quando os 2 milhões de israelitas deixaram o Egito, Deus os separou para o lugar deserto, para ensinar-lhe que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, conduziu por todos os caminhos no deserto durante esses 40 anos para humilhá-lo e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções. Seria obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem você nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.